Sou casada há 8 anos e temos uma filha, eu e meu esposo, pastor Dulcio, temos uma filha de 5 anos. Desde que eu me converti, aos 17 anos, o Senhor colocava muito no meu coração o amor pelas Américas. E eu sempre me revia na história de Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Mas eu não via como fazer isso, mas o meu coração ansiava pelas Américas. Eu comecei a pregar, eu tinha 17 anos e nunca parei. Hoje faz quase 12 anos. Faz já 12 anos. Então o meu coração sempre ansiava pelas Américas, para pregar, expandir e ser usada mais e mais pelo poder de Deus. Em 2021, eu e meu esposo tivemos o nosso segundo filho, mas foi uma gestação bem complicada, um parto mais complicado ainda. E depois de 6 dias o nosso filho faleceu, viveu 6 dias e faleceu. Foi um tempo muito difícil superar essa perca e depois eu fiquei internada muito tempo, muito doente, não conseguia me mexer sem a ajuda de ninguém. Fiquei cega, perdi a minha visão quase total e foi um tempo muito difícil, mas meses depois o consolo do Senhor nos encheu tanto que estávamos recuperados, ministrando e contando testemunho. Aquele fogo pelas Américas sempre continuava. Foi aí que comecei a tratar o visto para vir para o Brasil, para ficar um tempo no Brasil e aproveitar também fazer consultas e fazer uma formação. Mas em novembro de 2022, estávamos num programa de culto e o tema de culto era renúncia e o pregador da noite era o pastor João Mussumba. Tivemos dois dias seguidos de culto e o tema do culto era renúncia. Eu só estava à espera do visto a essa altura. E naquele culto eu perguntava para o Senhor se era mesmo o momento de eu viajar, porque eu teria que viajar com a minha filha. Na primeira fase, o meu esposo ainda ficar por Angola. Então eu comecei a ficar quase que em crise, me perguntando se é mesmo a vontade de Deus ou se é fruto de alguma emoção, já que o meu coração sempre ansiou pelas Américas. Então eu fui perguntar para Deus se naquele culto o que eu tinha que renunciar, já que o tema era renúncia, se o que eu tinha que renunciar era essa viagem. E eu fiquei perguntando para o Senhor e eu esperei uma resposta do Senhor. Pedi uma resposta do Senhor. O primeiro dia do culto foi uma bênção total. Mas no segundo culto eu continuava a perguntar para o Senhor. Até então eu não conhecia o pastor João Mussumba. Vi-o pela primeira vez no primeiro dia de culto e como pastores da igreja fomos apresentados, simplesmente saudamos e dia seguinte fomos ao segundo dia de culto. Em algum momento, durante a pregação, eu fui lá para frente fazer alguma coisa e logo o pastor João me olhou, sem nunca ter me conhecido e sem no mundo natural saber de nada da minha história. Ele olhou para mim e começou a profetizar. Ele falou de muitas coisas, que via uma graça em mim, que via uma árvore frutífera que dava muitos frutos. E ele falou também, não é só sobre você, é hora de se mover, porque a América te espera. Ele também disse que o Senhor nos daria um filho com o nome de Yosef, assim como José seria um governador. Teria essa graça de governador, assim como seu pai, que nesse caso é o meu esposo. E aí, mês seguinte, fora do nosso programa como casal, mas dentro do programa de Deus, mês seguinte nós descobrimos que eu estava grávida. O mês seguinte o visto para o Brasil saiu. Hoje eu estou no Brasil, faz 3 meses e me encontro grávida do Yosef. Então isso tudo é para a honra e glória do Senhor.
O Senhor seja eternamente louvado e glorificado por esse testemunho, porque nunca foi sobre mim e nem é sobre o pastor João Mussumba, mas é sobre Jesus. É sobre Jesus. O Senhor usou o pastor para falar, o Senhor falou, o Senhor cumpriu, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E o pastor disse: tudo isso o Senhor fará para mostrar que Ele nunca vos abandonou, mesmo sem saber da história de percas que nós tínhamos vivido ano anterior. Então, que o Senhor seja eternamente louvado, porque Ele é fiel, Ele fala e Ele cumpre.